Olá, eu sou Michel Alcoforado, vamos aqui começando mais um Causcast. Você sabe que a gente a cada 15 dias para tudo, e vem aqui trocar ideias sobre as coisas que tem feito a nossa cabeça. Esse é um podcast exclusivo do Grupo Consumoteca, que você já sabe muito bem, não faço sozinho, faço muito bem acompanhado deles. Marina Ruali, que é Head de Insights e Inovação lá no grupo, veio. Marina, belíssima, hein? Adorei esse tricô, né? Você também gostou? Chique. A Marina tá sempre chique. O espaço. Elegante, Low Helena, né? Low Helena. Low cost Helena. Helena low cost. Tá dentro do padrão Helena low cost. Fácil pra você, acessível. Wesley Xavier, nas redes sociais, @Ogundoce. Entende tudo de periferia, traz sempre esse olhar jovem e de uma juventude que não come vegano na Vila Madalena, não anda de bicicleta em Pinheiros. O que será de Pinheiros daqui pra frente, Wesley? Você tem alguma previsão? Michel, não sei. Ele podia acabar, Pinheiros podia acabar, né? Porque já tá acabando, né? Eles estão derrubando todas as casas. Obra, né? A gente que tá indo, o povo que tá indo morar lá em Pinheiros agora, eles estão derrubando todas as casas, não vai sobrar ninguém em Pinheiros, ou ninguém que serve. Tem uma migração agora, né? Um êxodo de Pinheiros, né? Tem. Acho que é pra Santa Cecília agora, né? Eu não sei. Se você tá morando em Pinheiros ainda, repense, né? Repense, talvez tá na hora de mudar pra outro lugar. Aconteceu esse movimento com a Vila Madalena, né? Mas agora não sei quem disse que tá mudando de novo. Mas tudo muda. Carmela Moraes é insight lá no Grupo Consumoteca, participou do projeto sobre geração Z, os melhores insights vieram da cabeça dela e ela vem aqui pra discutir esse assunto com a gente. Que hoje... Você tá planejando, polêmico. não? Essa pergunta pro 35 mais é complicada. Essa pergunta. Porque tá na hora de eu ter uma resposta. Eu ainda não tenho. Tu tem, Marina? Tá planejando ter filho? Pensa em ter filho? Eu tenho vontade. Eu adoro criança, mas eu não curto essa coisa. Eu não tenho sonho de... Não, mas criança sua tem uma diferença. Não. Você adora a criança dos outros? Eu adoro. Eu tenho vontade de uma criança minha, mas eu não tenho esse desejo de, assim, engravidar, parto e beber, sabe? Eu queria pular ali pra uma adolescente. Eu não posso fazer a piada que eu ia fazer, mas você queria já uma criança mais grandinha, assim, né? Tem pessoa... Não posso, Se não é posso. uma mãe meio anos 80, assim, que manda fandangos na merenda e tá tudo bem. Eu falo isso pros meus amigos, mas eles falam que é impossível, que eles me imaginam uma mãe muito milênio. Então eu tenho medo. Com certeza tu vai ser uma mãe muito que eu acho Realmente. Que lado de... Acho que quando a mulher vira mãe, você vira uma outra coisa, né? Você acessa outra... Eu tenho medo do que você... Do que eu vou virar, eu tenho também muito tenho medo. Foi o que... trabalhar isso. Foi um negócio que o Fábio Porchat ficou dizendo, né? Que era... Ele tinha medo do que ele viraria com a chegada dos filhos, né? Eu tenho medo dessa versão minha, de eu virar uma freak que faz desk pra descobrir as coisas, sabe? Mas é a sua cara. Você vai ter o Notion do filho. Não posso ser essa pessoa, entendeu? É uma crise que eu tenho que trabalhar pra poder resolver esse assunto. E o Wesley, você que já casou 3 vezes, já noivou 5, com 20 anos, não engravidou antes por quê? Por sorte. Me conta, pensa em ter? Desistiu? Eu não tenho interesse. Eu tô dentro dessa curva, assim, tô bem fora, não tenho vontade. E quando eu falo sorte mesmo, é sorte mesmo. Você riu na cara do perigo. Sim, é sorte mesmo. Esse é um negócio que eu adoro, porque você sabe que isso é uma pesquisa. Inclusive uma tese de doutorado de uma pessoa ótima, já não lembro o nome dela, peço desculpa se ela nos assiste aqui, que é uma antropóloga que estudou esse caso, que é um caso brasileiro da gravidez por acidente. O Brasil, ao contrário de outras culturas, todo mundo que engravida sem querer, mesmo quando quer. Então a pessoa, ela entra numa relação sexual, sem nenhum uso de contraceptivos. Ela não usa uma camisinha, ela não usa uma pílula do dia seguinte, ela não usa um anticoncepcional, ela não usa nada. Mas ela acredita que quando ela fica grávida, foi sem querer. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Pra mim, você cair, tropeçar, encaixar na pessoa e falar, meu Deus, foi eu um vou ser acidente. Então, a pessoa Todo mundo sabe de onde vem, A pessoa acha que coito interrompido é método contraceptivo, ou às vezes ela vai até o final. Exato. Ela diz, não esperava, a gente não tava planejando. Foi sem querer. Olha, eu não quero, já não quis, mas toda vez que você diz também que não quer, alguém te roga uma praga dizendo, vai que acontece, vai que tem um acidente. Mas eu nunca quis ter filho, mas esse é um tema que me motiva, de certo modo, a pensar, porque se a família tem um papel central na invenção da sociedade, a gente não pode deixar
de olhar para essa necessidade, desejo, vontade de casais espalhados pelo mundo afora, não importa o formato, não importa o caminho, não importa o jeito, de se reproduzirem, né? De encontrarem outros duplos de si mesmos ao longo da vida. Na minha cabeça não faz muito sentido, porque eu fico pensando sempre que eu tenho medo do que eu posso virar, eu tenho medo de que tipo de pai você. Eu acho que eu não seria um bom pai. Apesar de eu acho que eu seria carinhoso. Mas eu acho que é difícil você não projetar no seu filho as suas expectativas, né? Então... E eu acho também que eu tenho medo de que a vida viraria. Eu tenho horror a não poder voltar atrás nas minhas escolhas, né? Porque aqui eu posso, né? Eu posso voltar aqui, posso voltar a vender miçanga facilmente, posso fazer outra coisa da minha vida. Mas filho não dá pra voltar. Não pode ser ex-pai, nem ex-mãe, né? Isso me dá um desespero. Eu gosto de ser pai de pet. Você tem um contraste completamente diferente, né? Criança te coloca limites que não tem como lidar com se fosse Esse pet, é um outro assunto. Esse não eu comparando acho. crianças com pets. Esse podcast. Não compara que Não é olha isso, que não vai é ser Isso vai ser cancelado. Não é isso. Mas Sorte. tem aquela imagem da ilha, né? Que tem duas ilhas, a de quem tem filho e a de quem não tem. Daí quando tu engravida, tu passa pra ilha, a ponte cai e nunca mais volta. Isso me apavora um pouco. Essa imagem eu fico assim... Há uma questão fundamental que, apesar de, desde Adão e Eva, as pessoas, de certo modo, elas estão fazendo o que precisam ser feito para se reproduzir e estão encontrando ali, depois de 9 meses, seus duplos, mas os milênios, eles entraram dentro da esfera da paternidade carregados de uma outra ideia, carregados de uma outra perspectiva, de uma outra concepção do que é ser pai. A gente pode atrelar esse movimento não só a uma mudança dos formadores de opinião, dos formadores de paternidade e maternidade, porque não são mais os avós que sabem o que deve ser feito para a criança conseguir avançar e chegar na fase adulta. Aparecem gurus de todos os tipos, coaches de maternidade, gente de todos os movimentos, mas eu acho que um ponto importante aqui também é que os milênios talvez sejam a primeira geração que tem a possibilidade de pensar se querem ter filhos, né? De entrarem nessa discussão se vai na ponte ou não vai na ponte. Os nossos pais, que são da geração X ou Baby Boomer, de algum modo entraram na fase adulta, ou entraram na vida sexual, ou entraram num relacionamento mais estável, certos de que precisariam em algum momento se reproduzir. Porque a ideia de família só existia a partir da construção dos filhos, ou a partir da chegada desse bagulho lá, que eram as crianças que você ia ter que cuidar. Se não existia um casal sem filhos. Até existia, mas era por conta dos impasses biológicos. Mas por vontade, a grande maioria das pessoas não decidia, né, por não ter filhos. Era visto como um casal incompleto, quase, Incompleto. né? Como se tivesse alguma coisa falhando e as pessoas ficam tentando entender o porquê, sem justificar para a sociedade porque não... É uma família capenga, né? Não, e até a questão, porque eu sou filha única, e eu era a única filha única das minhas amigas, até isso, assim, não podia ter um filho, tinha que ter 2, tinha que ter 3 filhos. Pois bem, se tá mudando, e você sabe que milênios gostam de mudar, né? Eles mudaram o brigadeiro, virou brigadeiro gourmet. Eles mudaram a carne, agora ela é plant-based. Picolé virou paleta. Eles mudaram o picolé, virou paleta. E parece que agora eles mudaram a parentalidade também. Você sabe que quando tem mudança, é óbvio que tem nome aos bois. Marina Ruari, qual é o nome do boi de hoje, hein? O boi de hoje é a parentalidade revisitada. Gourmetizaram. Ah, tá. Paletalizaram a parentalidade. Acho que aqui é mais uma desgourmetização do que o contrário, no caso da forma de pensar parentalidade. A gente está falando aqui de um novo entendimento do que é ser pai e mãe no mundo contemporâneo, onde a gente sai dessa lógica aí, talvez aí pela primeira vez, pensando em senso comum, onde a gente pensa que procriar é algo que é o ciclo natural da vida de todo indivíduo. Aquela ideia que todo mundo vai nascer, crescer, reproduzir e morrer. Como se ter um filho é o destino natural de todas as pessoas. A gente tem esse deslocamento de entender, então, que ser pai ou mãe é algo natural, algo que você nasceu, que é instintivo, que você vai amar, ser e fazer, para a ideia de que isso vai para um projeto de vida, onde você escolhe e entende com todos os desafios se isso funciona para você ou não. Lembrando que isso também vem acontecendo com uma primeira geração que é incentivada desde sempre planejar esse teu projeto de vida baseado nos teus gostos, no teu propósito, no que você quer fazer, na tua vocação. E aí você cai num paradoxo, né? Porque cuidar de um outro indivíduo, às vezes, bota muito em xeque abrir mão coisas que você quer pra você, pra tua carreira, pra tua vida. E aí a gente começa a entender
essa coisa de ser pai e mãe como um grande desafio, né? O que eu vou abrir mão, o que eu vou deixar de ser, como é que eu vou encarar todo esse BO aí. É a imagem da ponte que Carmela trouxe com uma genialidade gigantesca. A ponte é a melhor metáfora aí pra isso. Mas esse processo de reflexividade sobre um ato que antes parecia quase natural, né? A gente aprendeu na escola que a gente crescia, nascia, crescia, se reproduzia e morria. Então a reprodução era quase uma imposição que estava posta para esse indivíduo que chegava ao mundo até pouco tempo atrás. Está muito atrelada a 3 grandes movimentos que foram levando esses jovens, ou jovens pais, ou aqueles que estão aptos, né? Seja pelas condições financeiras, ou pelo desejo, ou pela vontade, ou pela biologia, a serem pais, a repensar esse negócio. Que é a desromantização da família, a ideia de que ser pai ou a parentalidade é um trabalho não remunerado, sem direitos, não reconhecido, precário, e a ideia é quase pior do que Uber, né? Ser pai tá pior do que Uber. Economia compartilhada. Né? E o terceiro ponto é a ideia da atualização dos papéis de gênero e como é que isso foi impactando a lógica da família. Vamos começar do começo, que é essa desromantização da família. O que é isso? Desromantizar a família é mudar essas narrativas que a gente sempre colou na ideia de família. Quando eu converso com meu pai, com os meus avós, a família tinha quase que um lugar sagrado. Família é a fonte de amor. Né? Família é o lugar que vai sempre te colocar pra frente, seu porto seguro. Onde a gente sabe que na prática, família também pode ser fonte de trauma. Pode ser não, né? Principalmente. É onde nasce. Eu acho que, é a base. Eu acho que não é. O único papel da família talvez seja esse. O resto é detalhe, assim. Então, Se tem um papel pra pai e mãe, eu acho que é esse. Sim, é a primeira vez que a gente pode romper com algumas ideias e questionar essa ideia de que família é o lugar do amor incondicional, né? Onde temos laços consanguíneos, então sou obrigada a te amar e esse amor ele vem de forma natural. E a gente começa a falar ali, assim, quando a gente fala, os pensadores do nosso tempo, os influenciadores, principalmente as pessoas da geração millennial, que vão colocar a mesa aí, vão trazer para o debate, vão tirar ali da esfera do segredo, do escondido, do algo que fala muito no íntimo, suas dores em relação à família. E aí a gente começa a ver uma série de narrativas de gente falando em rede, de programa sobre terapia, dessa coisa da tal da família tóxica, né? Que era um termo que ninguém associava a família a algo que podia ser negativo. E a gente começa a falar dessa possibilidade de entender que não é porque a família que vai ser tudo certo, que vai ser tudo bom, que você vai amar. Então, só da gente poder começar a ter esse debate, a gente já puxa um fio ali do novelo para poder pensar muita coisa em torno do querer ser pai ou mãe. E os millennials, que são essa geração aí que inventa um monte de coisa, começaram a questionar muito o formato da criação que tiveram. Né? E perceber que talvez não tenha dado tão certo assim, não admiravam tanto ali aquele modelo de criação, né, que tiveram ali dos pais boomers, né, na grande maioria. Inclusive, daí a gente tem um dado que é de uma pesquisa do grupo que 53% dos pais brasileiros com filhos de 2 a 18 anos buscam um modelo de educação diferente daquele que tiveram em casa, assim. Então, por isso que também a gente vê esse movimento de millennial aí questionando, escola Waldorf e um monte de novos métodos, né, que surge a partir disso. E também acho que tem essa questão do millennial estarem mais analisados e começam também a pensar essas questões das relações e falar mais sobre isso e tirar esse tabu em cima dessa questão da família tóxica e também querer ter um ambiente familiar ali que não é tão hierárquico, né, que é mais horizontal. Então, a galera ali também trazendo novas formas ali de tratar os filhos, de conversas, de diálogo num lugar mais horizontal e não tão hierárquico, né? Daqueles pais que dá bronca, bota de castigo, de sim ou não, né? Que são mais punitivos. Então, o millennial acaba, de certa forma, questionando isso e tá trazendo isso para sua parentalidade. É interessante isso que você fala, Cá, quando a gente fala dessa parentalidade tóxica. Não era esse termo comum. A gente começou a pesquisar, dar uma olhada desde quando que isso vem para o debate. E é só a partir de 2015, 2016 que começa a crescer essa possibilidade, principalmente no ramo de psicologia, de psicanálise, dessa questão toda da gente cuidar ali dessa parte de saúde mental, que a gente começa a ver uma série de estudos que vai vendo o impacto de adultos que hoje sofrem com depressão, com crise de ansiedade, uma série de transtornos aí da mente. Disso nasce lá na família a partir de famílias abusivas e tóxicas. Então a gente começa a ter que estudar e falar sobre isso para entender o que às vezes muitas vezes falado como amor e superproteção, pode ser autoritarismo, pode ser uma série de outros abusos aí psicológicos que só agora a gente vai entendendo o impacto disso também.
né? E aquilo, né, provavelmente os pais vão, né, causar traumas, provavelmente não, certamente vão. Então acho que é mais assim, vamos tentar ali causar menos danos. Eu acho que o millennial tá meio que tentando, tateando em métodos e formas pra causar menos danos. Mas tem também uma questão que tá rolando no TikTok dessa galera mais jovem, que são os papéis dentro da família, né? Então, eu sou filha única, não vivi muito isso, mas vejo muito por amigas e pro meu marido e tal, desse papel dos irmãos, né? Então, a filha mais nova, a filha mais velha tem aquele papel ali de ser a primeira, a que ajuda em casa, a que cuida dos outros irmãos, a que, sei lá, estuda mais e tal. E os filhos mais novos ali também ficam naquela corrida por bater aquela meta daquele irmão perfeito lá, o mais velho. Então, tem o irmão do meio, que é aquele irmão sanduíche, né? Que até tem esse termo, que é aquele ali meio esquecido no churrasco. E aí tem umas trends no TikTok, que é o hashtag filha mais velha, que já tem 8,6 milhões de visualizações, e o hashtag filha mais nova, que tem 7,7 milhões de visualizações, que são essas meninas, e tem tanto no Brasil quanto gringo também, ficam falando sobre os traumas de estar nesse papel, de ser uma filha mais velha e explanar sobre isso, e também os traumas ali de estar nesse papel de filha mais nova, e o quanto isso também impacta ali nas escolhas que elas fazem e tudo mais. E quando a gente pensa isso na periferia, há um cenário que fala muito sobre como existe uma leva muito grande de mães solos. O número de crianças, ele só tende a crescer. Tipo, teve um dado que ele fala sobre... entre 2020 e 2021, o número... pensando em todas as crianças que são registradas no país, tem uma taxa de 5,3% em 2020, e em 2021 vai para 5,8% de crianças que são registradas somente com o nome das mães. Então, o que você está dizendo é que pós-pandemia, de certo modo, a gente está vendo um crescimento do número de mães solos no Brasil, né? Sim, e quando a gente vê esse cenário que tem muitas mães solos, fora as crianças que não são registradas e fica aquela pendência, né? Tipo, em algum momento talvez o pai apareça, então isso acaba não fechando dentro do cartório. Eu falo isso porque já vi isso próximo das minhas realidades, né? Minha mãe também é uma mãe solo, tipo, eu tive contato com meu pai, meu pai foi um pai muito ausente, uma das realidades também muito presentes na periferia, né? O pai aparece só para colocar o nome no cartório e durante todo o processo de criação ele se ausenta. E nessa ausência de uma figura que é muito importante nessa construção dessas crianças, a gente vê nascendo redes de apoio. Então, as redes de apoio dentro da periferia, elas estão em vários espaços. É aquele grupo de família, por exemplo, minha família materna, ela é composta por 4 mulheres, contando com a minha mãe. E essas minhas tias, elas foram muito importantes no meu processo de criação. Então, como minha mãe tinha uma rotina, às vezes, dupla, tripla, de trabalho, eu ficava com minhas tias nesses momentos vagos e meus primos também. A gente tinha todo esse fluxo de uma comunidade que é o famoso primo-irmão, que é típico numa família de periferia. Exato. Eu sou filho único, mas eu considero meus primos como irmãos porque a gente cresceu junto nesse processo, por mais que tenha uma diferença de 2, 3 anos de idade. E para além das famílias, a gente também vê, por exemplo, as igrejas como redes de apoio, as comunidades. Então, como eu passei 20 anos morando num bairro, todo mundo me conhecia. Então, quando eu não poderia ir para minha tia, tinha uma vizinha próxima, tinha o dono do bar que conhecia minha mãe. Então, dentro da periferia, a gente vê uma construção e uma extensão ali que ocupa muitas das vezes o local dessa paternidade, dando conta de fazer com que essas crianças sejam cuidadas e zeladas ali. Eu acho que quando você fala desses rearranjos, né? Ou dessas gambiarras que as famílias de classe popular são obrigadas a fazer para poder sustentar, de certo modo, a socialização e a criação dos novos entes, né, dos filhos, das crianças, você está falando de algum modo também de uma família que foge, que é isso que está muito relacionado com o que as meninas traziam, que foge desse padrão Doriana, foge desse padrão novela, foge desse padrão da família como único, exclusivamente um espaço positivo, um espaço de amor, um espaço de acolhimento, um espaço de formação. A família é super importante, mas ela também é recheada por um conjunto de contradições, né? E eu acho que os milênios talvez tenham tirado essa poeira debaixo do tapete e tenham colocado esse tipo de sofrimento que a invenção de um ser humano traz na baila, diariamente, nessa conversa. Entendendo que ser mãe é sofrido, ser pai é menos sofrido, porque eles às vezes não aparecem. Quando é um pouquinho mais sofrido, eles fogem, né? Mas ser mãe é sofrido, ser pai, de certo modo, se você é um pai presente, também é sofrido. Tem um jogo dificílimo ali de renúncias também que você é obrigado a se pôr. A família é um espaço também de construção de frustrações e ela é um espaço também de sofrimento, né?
As moças vêm falando cada vez mais do momento do puerpério, do impacto que a chegada de um primeiro filho traz para elas. Não que isso, de maneira alguma, as faça questionar o amor que elas sentem pelas crianças. Mas colocar esse outro lado, que era proibido de se falar, gera essa desromantização desse núcleo familiar que era pensado, apesar das brigas, apesar dos conflitos, apesar das discórdias e apesar das ausências, como um espaço muito nutritivo só. E nunca como um espaço também perigoso. Eu cresço escutando uma frase da minha mãe, quando eu estava ali entre as conversas dela com as minhas tias, né, essas conversas de mulheres ao redor de crianças, que ela falava muito que, tipo, não rompia o relacionamento tóxico com meu pai por causa de mim. Então tinha uma ideia muito, muito forte de que tenho que levar esse relacionamento por causa da família. E então teve até esse momento de virada dela entender que a vida dela, os desafios delas estavam em torno dela e que, claro, eu estou ali como a responsabilidade dela, mas isso não impede dela se romper esse vínculo com meu pai, por exemplo, lidar com as necessidades dela, como você fala, sabe? Tipo, encarar esses sofrimentos. O segundo ponto que a gente está falando é algo que está muito relacionado com o que o Wesley já estava trazendo também. Que ele falava de uma jornada dupla, de uma jornada tripla da mãe dele, para conseguir dar conta, né, de sustentar e de permitir que ele deixasse de ser um conjunto de células e virasse alguém, né, virasse um ser humano aí do jeito que ele é legal pra caramba. E isso cobra um trabalho, né, Marina? Esse assunto agora de que ser pai e ser mãe é um trabalho precário é pior do que ser Uber. Parece que o pessoal agora tem clareza disso, né? Nesse mundo onde tempo é dinheiro, a gente tá tão preocupado com produtividade, a nossa vida lá da PF e da PJ já tá totalmente misturada, a gente vai se dando conta, né, que esse tempo que você precisa ter para se dedicar ali para a criação de um indivíduo, colocar ele no mundo, ele equivale a um trabalho, né? Até porque enquanto você tá ali, você tá deixando de produzir ali a serviço do capitalismo e receber também, né? Então ali você tá colocando mão de obra de certa forma, e os millennials, eles vão trazendo isso pro debate, o que gera aí um baita de uma polêmica, porque acho que, como o Michel colocou bem, não é questionar o amor que você tem para um filho, ou não é negar a importância da família, não é isso que eles estão fazendo, mas é trazer uma nova roupagem e falar, olha, isso é importante, tudo bem, mas não é um trabalho que se paga com amor, sabe? A gente tem que ter uma sociedade preparada para isso, não no sentido de eu tenho que ser remunerada, mas inclusive de se exigir essa ideia de entender que a criação de um filho não é um BO exclusivamente de uma pessoa ali, para ficar essa ideia de sobrecarga, né? A gente começa a debater sobre sobrecarga mental, a partir do momento que a gente entende que se eu acordei aqui, escovei o dente, eu tenho que pensar que eu tenho que ir pro trabalho, mas que eu também tenho que pensar na comida da merenda do meu filho, que eu tenho reunião de pais, que eu tenho uma série de coisas, que eu tenho que checar vacina, marcar médico, são tarefas, né? É to do para fazer. Então a gente tá falando dessa lógica de trabalho também. Então, junto com essa ideia de desromantizar ali família, a gente vai entendendo que educar um ser humano é gerir tempo, é gerir dinheiro, porque você tem que ter um planejamento financeiro para isso acontecer, e é aprender uma série de novos métodos, né? Porque agora tem essa coisa de como a gente tem muito mais informação, né? Você pode se consultar, tem lá a galera do Instagram que fala sobre educação positiva, tem pedagogo, tem pediatra, tem gente falando de tudo que é coisa. Você vai se abastecer dessas informações, porque a gente está vendo aí, como a Carmela colocou, pais que não querem repetir o modelo que receberam em casa. Então, assim, se eu não quero dar uma educação pro meu filho que é igual ao que meus pais me deram, eu tenho que buscar outro modelo. E dá trabalho, né? Mas eu acho que nenhum filho quis, né, repetir o modelo de educação que recebeu em casa. Que é um retrato claro dessa ideia de que a família é um lugar de sofrimento também. Eu acho que o seu pai e a sua mãe certamente também não quiseram reproduzir o modelo de sofrimento, ou modelo de sofrimento, o modelo de família que eles receberam da geração anterior. Eles inventaram outros. Eu acho que a questão que você coloca muito bem aqui é que a gente está lidando com uma dimensão de conversa sobre assuntos que as gerações anteriores não colocaram. E isso, de certo modo, implode um pilar fundamental da invenção da família, que é o pilar do amor, como sustentador desse conjunto de relações, né? Tem vários antropólogos que pensaram sobre isso, a família como lugar do amor. E a gente, quando traz conflito, traz cansaço, traz discórdia, traz tédio, traz exaustão, traz opressão, traz toxicidade, para dentro de um espaço que só se pensava como locus fundamental do amor, a gente bagunça isso aí, né?
E aí vira trabalho. E trabalho não tem nada a ver com amor, né? Trabalho não tem nada a ver com amor. Pois é, e aí você tem que lidar com esse conflito de, claro que eu amo esse indivíduo, esse serzinho aqui, não é isso que está sendo colocado em xeque, mas eu tô sobrecarregado, eu quero falar de cansaço, eu quero falar do burnout, do maternar, essa questão da divisão de tarefas também, que a gente sabe que hoje ainda é extremamente desigual. E aí a gente fez recentemente um estudo com pais, né, de crianças aí entre 2 e 16 anos lá no grupo, e a gente viu que 89% dos brasileiros, né, que são pais, estão consumindo ali com frequência conteúdos sobre maternidade e paternidade, porque você sente que você precisa estudar esse assunto, sabe? É uma coisa que você quer dominar. Então, seu filho entrou na fase de comer, então eu tenho que entender como é que é a introdução alimentar. Você sai dessa ideia do instintivo, você vai saber fazer. Não, eu tenho que ler sobre, eu tenho que buscar, eu tenho que saber qual teoria, qual linha de educação eu vou seguir, entrar em consenso ali dentro dessas pessoas que estão nessa rede de apoio junto comigo. Então, olhar essas granularidades aí que a gente pensa quando pensa em educar um ser humano. Então, isso gera muito mais cansaço mesmo. E o millennial, né, que adora inventar moda, acho que também começa a criar ferramentas para isso, para poder aprender mais, né? Então, eu não quero repetir aquele modelo, então vamos estudar, vamos ler. E a gente vê um boom de conteúdo, principalmente no digital, sobre paternidade, maternidade. Então tem livro, tem 1 milhão de podcasts, todas as blogueiras, celebridades e tal que vão ter filho, vão fazer um podcast, vão criar um conteúdo, vão ter um perfil no Instagram. E também eu vi aplicativos para ajudar, assim, ferramentas, gadgets mesmo para ajudar. Então eu vi uma pesquisa que a gente estava fazendo também sobre pais e mães, e daí tem um aplicativo que ajuda ali no tempo da amamentação, então, sabe, para controlar quanto tempo fica num peito, quanto tempo fica no outro. E eu acho que isso é bem millennial, assim, também. Então, lida com a parentalidade como um job, então vai criando ferramentas e trazendo mais conteúdos. Até o ponto que também a gente vê hoje em dia serem discutidos alguns assuntos que antes a gente, né, não, é assim que faz e deu, né? Minha mãe, minhas tias também, assim que faz, eu repito o que eu aprendi. E hoje em dia a gente vê discussões eu vejo as minhas amigas, né, que são mães, se chupeta pode, se não pode chupeta. Eu nunca tinha parado pra pensar que chupeta poderia ser uma coisa ruim, ou se o leite e tal, né? Então acho que o millennial também acaba levantando novos formatos, né? Novas discussões que antes a gente não... Se pode ficar exposto à tela, não pode, se vai dar o iPhone, né? Pra onde as questões de metodologia de educação, né? Um monte de metodologia de educação que antes acho que também era tudo meio padrão. Mas tem uma angústia que mora aí, acho que até quando o Michel traz, que acho que nossos pais também quiseram fugir do modelo ali dos... né? Todo mundo quer consertar, de certa forma, onde você acha que seus pais erraram. Mas essa geração, em específico, carrega uma dor em relação ao futuro, que eu preciso educar para o mundo que eu não faço ideia do que vai ser. E claro que meu pai também não fazia, mas eles tinham uma ideia de controle maior, assim. Acho que hoje a gente tem mais noção de que daqui a 5 anos o mundo pode ser outra coisa. Mas aí como é que faz? Dá uma dica pras mães que estão nos vendo. Eu ia ser milionária. Porque pensa você, né? Porque como é que... Se educar é preparar alguém pro futuro, como é que eu educo se eu não sei o que é o futuro? Mas essa é a grande dor da atualidade, que se eu tivesse a resposta, eu nem dava pra vocês. Eu criava um modelo de negócio e tava vendendo por aí, virava guru. Mas a gente tem feito muita pesquisa com instituições de ensino que trabalham aí com educação básica e ninguém sabe pra onde vai, mas os pais querem ter essa certeza. E aí, quando você vai debater tempo de tela, você quer tecnologia... tecnologia faz mal, mas se eu veto, o meu filho não acompanha o tempo dele, o tempo dele da tecnologia. Então fica todo mundo, qual é o calibre, né? Qual é o ponto, mas ter essa sensação de você querer preparar teu filho pro mundo e não querer que ele sofra o que você sofreu. O que pode ser uma grande utopia, que lá na frente a gente vai descobrir que resulta em outro tipo de trauma. Mas é o retrato que a gente sente agora. Mas eu acho que é por isso que surge tanto esses tipos de conteúdo, tipo podcast e tal, o canal no YouTube. Justamente eu acho que o millennial traz pra debate essas questões. Tipo, vamos pensar juntos então, vamos trazer todo mundo aqui pra discutir. Que eu acho que antes era uma coisa assim, eu vou conversar aqui com as minhas irmãs, com a galera da minha família, não vou trazer pra mesa de amigas e pra internet e tal, e vou discutir, vou ver diferentes visões sobre o mesmo assunto, sabe? Eu acho que o millennial traz muito pra pauta esse debate. Então, acho que talvez seja... vamos descobrir como é que é o futuro conversando com outras pessoas, com outras perspectivas. Mas eu queria trazer um dado aqui que a gente estava falando dessa questão da parentalidade como um trabalho, que tem um estudo da Welch Food que chegou à conclusão que a maternidade equivale, sim, a 2 empregos. Então, a média de tempo gasto pelas mães nos afazeres ali diários, que ali elas começam né, de manhã cedo até o fim da noite, é de 98 horas por semana.
semana, né? Enquanto ali uma carga de um trabalho CLT mais ou menos fica em torno de umas 40 horas semanais, né? Então é mais do que o dobro de envolvimento ali nessa função, nesse job aí da parentalidade, né? E ali a gente também tem um dado de um estudo também nosso do grupo, que 44% de pais aí de crianças de 6 a 17 anos acham sim que de fato é um trabalho, e isso independe do gênero, né? Tanto os homens quanto as mulheres consideram que sim, ser pai e mãe é um job. Ô Wesley, e pra quem já tem um trabalho precarizado, que é muito chique, né? Quando você mora perto do trabalho, atravessa 2 ruas, né? Com seu cabelo molhado, que você veio da hot yoga, ou fez uma aula de spinning dessas aí, que você repete frases motivacionais, e acha que o amanhã vai ser muito melhor, grita com luzes na sua cabeça, e vai pro escritório, né? Que tem uma cadeira Herman do outro lado, né? Com ar-condicionado. Se você tem um trabalho não precarizado e você entende a maternidade ou a paternidade ou a parentalidade como um trabalho precarizado, é isso que a gente tem ouvido, né, das mulheres e dos homens, que o trabalho formal é quase uma liberdade, né, um respiro, um alívio em relação a esse trabalho exaustivo que é o trabalho da parentalidade. Como é que faz quando você tem um trabalho precário na rua e na casa? Como é que a periferia tem lidado com isso, hein? Quando eu penso em rede de apoio, é muito comum, né, a gente falar, tem essa questão de toda a paternidade, de ter filhos, a gente já pensa comum que tem uma rede de apoio em nossa volta. Só que a rede de apoio na periferia, ela surge nas ausências que são criadas a partir de uma escassez do básico. Então, pensando nessa escassez, a rede de apoio, muitas das vezes, ela não dá conta de suprir com algumas necessidades que são básicas. Então, quando, por exemplo, a gente pensa nessa mãe solo, ela tá em um rolê já de sobrevivência desde o momento de antes de ter filho. Então, o filho surge dentro de um espaço que não tem seguranças que vão possibilitar, inclusive, a vida da mãe. Então, o trabalho dela, por isso que às vezes multiplica, a jornada assim, se transforma completamente. E isso casa muito com o campo que a gente teve de vivência, que é um projeto que está sendo desenvolvido no Grupo Consumoteca, que uma das mães... Uma das pessoas sendo entrevistada, ela é mãe, ela é residente do Rio de Janeiro, e ela fala um pouco de como que, quando a gente pergunta pra ela, né, qual era o estilo de vida dela, ela fala que o estilo dela é ser mãe. E é muito forte como que ser mãe na periferia, muitas das vezes, causa o borramento dessa identidade dessas pessoas. Porque você tá tão focado em construir uma sobrevivência para um indivíduo que tá ali na sua responsabilidade, que não tem aptidão para seguir, caminhar, enfim, construir coisas, porque ele depende exclusivamente de você para sobreviver, que a pessoa ela começa a pensar somente naquele momento para aquela proteção daquela pessoa, criar segurança. Então, por exemplo, eu via como havia um esforço muito grande da minha mãe em garantir que eu tivesse coisas também que ela não teve, mas o lance dela sacrificar, me dar um tênis, me dar uma comida diferente, me levar para passear, enfim, eu tive muita abundância na minha infância. Mas o lance de eu ter abundância foi muito de um momento que minha mãe deixou de ser a Juscelene. Ela deixou de ser aquele indivíduo para providenciar coisas e trazer uma oportunidade de experiência para mim. Então, a construção da experiência dessas crianças que nascem na periferia, nascem na ausência das experiências dessas mães. Cara, você traz uma coisa que eu fico pensando aqui, que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo. É muito atrelado a essa imagem, ou esse apreço, ou essa gratidão que você tem à sua mãe, que eu acho que nós, da classe média, não temos, tá? E não temos mesmo. Não temos do jeito que você tem, não. É de outro modo. Sim. Por uma questão muito simples, assim. Se a gente começa a tratar parentalidade como trabalho, que é a maneira como os jovens ou os milênios estão tratando, esse vai ser o pior lugar possível para a invenção da família. Por uma questão fundamental, assim. Trabalho precisa ser, de algum modo, remunerado. Uhum. Porque a lógica do trabalho é a da venda de um tempo, desde dentro de uma sociedade pautada pelo capitalismo, em torno de algum retorno. Seja ele financeiro, seja ele de algum lugar. Então, se não é trabalho, eu acho que parentalidade não é trabalho, apesar dos esforços da gente começar a tentar achar sobre isso, a única possibilidade é a gente tratar isso como troca, como escambo, ou como reciprocidade. E no nosso modelo de família de classe média, média alta, essa troca também ela é impossível. Porque se você leva em consideração, segundo os dados, que um pai de classe média de 0 até 18 anos investe em média 3 milhões de reais para a criança conseguir minimamente andar na rua sem ser atropelada, não conseguirei nunca devolver 3 milhões de reais para minha mãe ou para o meu pai.
Ou também, 3 milhões de reais não resolveria a vida do meu pai ou da minha mãe, na medida em que eles não precisariam desses 3 milhões de reais, eles iam ficar mais felizes, iam viajar mais, mas não resolveria, não é um valor para eles. O que é algo que é muito interessante, porque quando a gente pensa em famílias periféricas, essa lógica de vínculo de reciprocidade, de tipo, olha o que você fez por mim e olha o que eu posso fazer por você, é infinitamente maior e é mais saudável. Sim. Em termos de troca de vínculo, né? Sim. Porque eu acho que uma mãe de classe média alta, ela é atormentada também pela lógica de que eu tô me dedicando a esse indivíduo que liga pra mim só porque eu sou legal, né? Porque ele é legal. Não tem nenhuma obrigação de estabelecer esse vínculo. E de um indivíduo fortemente pautado por valores da individualidade clássica moderna, que é de que ele é uma célula comum, essa coisa de que cria o filho pro mundo, é clássico das camadas médias, né? O que não faz sentido na nossa cabeça que não tem filho, que é, se eu tô criando uma porra de um filho pro mundo, eu tenho um pet, né? Eu tenho um pet, não faz sentido eu ter filho. Não faz sentido, porque a troca não vai existir nunca. Então é uma dívida que a gente tem uma clareza que é impagável, que eu acho que você acha que é pagável. E isso deve ser muito melhor. Nossa, sim, porque quando eu falo dessa questão da ausência da experiência da minha mãe pra proporcionar experiências pra mim, ela deixou de ser indivíduo durante um tempo e isso tava na minha rotina, né? Eu vi os sacrifícios que ela estava fazendo. Então, no momento que eu começo a ter aptidão pra, enfim, construir meu projeto de vida, porque ela me deu essa condição, eu começo são frases recorrentes, né, nas minhas redes sociais. Eu tô trabalhando pra construir espaços de sombra pra minha mãe. Eu adoro essa frase que você fala, acho bonito pra chuchu. Ela possa ter esse lazer, ela possa se deslumbrar nesse momento de vida dela. Então, é muito, muito recorrente isso, de pessoas, tipo, principalmente da Gen Z periférica, de estar nesse local de construir espaços seguros para as pessoas que estão nessas voltas, principalmente com os provedores, sim. Eu não. Sim. Não sei o que eu tô. Mas eu não. Eu não sei o que eu tô. E é muito interessante isso. É óbvio que no nosso caso, isso não é um conflito. Porque os nossos pais, como eles tiveram filhos, porque achavam que tinham que ter filhos, e achavam que tinham que se dedicar, independente de qualquer cálculo pragmático financeiro, se valia ou não a pena ter filhos para a construção de um patrimônio, de uma aposentadoria, isso não é uma questão. Agora, para essas mães milênios, será. Porque elas estão tratando esse negócio como trabalho, ou estão tratando isso como uma relação onde não haverá troca. A expectativa, né? O garoto vai entrar daqui a pouco no high school, porque ele fala inglês, francês, japonês como ninguém, vai se enfiar numa universidade gringa e vai ligar pra ela uma vez ao ano. Aí tu pensa, pra quê? Pra que tô criando isso? Então, a parentalidade revisitada que cria um dilema, mas coloca a gente no terceiro pilar, que eu acho que também é decisivo. Meu pai que fala, essa geração de vocês não dá pra entender, é muito egoísta, vocês têm que entender que é sobre outra coisa, essa coisa de ter filho, é sobre evoluir, e aí ele vem com os discursos, porque todo mundo que fala não quer ter filho, ele vai evangelizar, ele vai falar, porque ele tira, na cabeça dele não tem essa lógica da remuneração. Claro. É um trabalho que se paga de outra forma. Então, sim, porque não é um trabalho. Isso. Não tinha esse peso. Apesar de todos os sacrifícios que eu vi eles terem, toda essa lógica, eu não fico nessa senso de dívida. Tem um senso de gratidão. Você não tá querendo botar teu pai na sombra. Não, hoje eu não tô meu pai foi legal. Pra botar meu pai na sombra. Pelo contrário, quando eu consigo ir pra sombra, ele fica feliz e ele acha que ele fez bem o trabalho dele, sabe? Isso aí. Ele vai sentar na mesa dos amigos e falar, olha, minha filha tá na sombra porque eu criei bem. Sabe? É isso que ele... o ápice pra ele é isso. Ele poder sentir que fez o trabalho bem feito, mas eu não tenho que ficar retornando ali pra vida dele. Mas acho que tem um aspecto também importante, que é o terceiro ponto que vocês trazem, que é a questão da atualização dos papéis de gênero, né? É quase como uma consequência de tudo isso que a gente faz. À medida que a gente pode desromantizar a família, que a gente vai entendendo que é um trabalho, né? E se é um trabalho, qual é o papel de cada um dentro desse trabalho? Porque tinha uma ideia natural de que a mãe era responsável pelo afeto, pela parte da educação sentimental, era quem tinha essa troca do cuidado, e o homem naquele lugar do provedor, né? Ele tem que garantir o sustento, mas ele não tinha essa obrigação do cuidado. O lugar desse cuidado, do afeto, ficou sempre colado ali na figura maternal. E à medida que a gente vai entendendo, opa, peraí, é um trabalho, por que não? Por que você não vai chegar junto? Por que você também não pode marcar vacina e entender do pediatra e saber quando precisa comprar a fralda e não ser só a pessoa que paga a pensão e garante ali o boleto? Até porque hoje temos um crescimento de mulheres como chefiando família. E posso fazer um comentário não politicamente correto.
Elas querem isso ou é só da boca pra fora? Essa atualização dos papéis, tipo, essa maternidade ou essa parentalidade plural, democrática, compartilhada, é uma ambição dessas mulheres? Ou elas acham que é bonito falar isso, mas na hora de montar, que é o que eu ouço, que é essa exaustão gigantesca de ser mãe, porque o fulano, ele até pega a criança, ou ele até dá banho nela, mas você tem que pegar a banheira, você tem que dizer qual é o shampoo, você tem que dizer qual é a temperatura da água, você tem que botar a sua mão na água pra saber se aquela água é a água da criança, você tem que pegar a toalha, você tem que escolher qual roupa que a criança quer usar, porque me parece, e aí falo isso, e aí é pra gente discutir mesmo, que como inventamos um modelo de família pautado que cabe às mulheres, aí não sou eu que tô dizendo, é o Angels que tá dizendo na formação da família, onde cabe às mulheres a reprodução para criar força de trabalho e o preparo para inventar braços capazes de entrarem dentro do sistema capitalista como operário e transmitir ou cuidar da transmissão do patrimônio, será que as millennials da vida aí, as mamães, estão fazendo essa revolução toda que a gente acha? Ou tá só mais no discurso? O que a gente vê aí, essas mulheres, principalmente as que trazem essa perspectiva feminista, lutando por esse compartilhamento, mas é isso, ela quer que ele participe, mas não que ela saiba onde está a banheira, mas que ele venha. Então se fala muito em sobrecarga mental. Sabe por que tô falando isso? Porque tem um dado da pesquisa de vocês que coloca muito bem, que os homens, os meninos da geração Z, isso aí que eu ia falar, querem mais filho do que as meninas. Exato. Que é roubada, né? Estão descobrindo que é roubada, porque no final do dia, quem tá exausto é a mãe, né? Ele tá jogando videogame, Fortnite, na frente da televisão lá da sala. Tem uma frase comum hoje entre as mulheres millennials que até viralizou, eu acho que foi a Helmader até que fez um texto sobre isso, se eu não me engano, a Ellen Ramos, que ela falou, eu queria até ser pai, mas ser mãe dá mais trabalho. Que eu queria ser avô, meu sonho. Quando você entende que tem uma diferença dos papéis, né? Sim. Que o pai, ele pode às vezes pegar no final de semana, ser legal, romper com as regras, e a mãe tá preocupada com uma série de outras coisas. Mas a Carmelinha tem uns dados legais aí, né? Não, tem muito debate sobre isso, sobre o pai legalzão do final de semana, e eu também vejo as minhas amigas, assim, que têm os maridos legaizões e que elas super falam, porque ele faz, porque ele participa, ela fica reforçando essa ideia que sim, ele pega a banheira, né, quase como assim, eu me dei bem, eu tirei a sorte grande porque eu tenho o cara que vai lá e pega a banheira. Mas a geração Z a gente vê que tem uma mudança, e acredito muito também porque é uma geração que tá vendo essa revolução millennial, tá vendo esse debate acontecer, e daí eu acho que o Wesley, ele sai um pouco fora dessa curva, né, e daí então nessa pesquisa que a gente fez de geração Ctrl Z no ano passado, a gente tem um dado aqui sobre jovens latinos que 58% dos meninos dizem que constituir família é um dos grandes sonhos deles, enquanto esse número cai para 50% quando a gente pergunta para as meninas. 20 não sei quanto, já teve 2 famílias, já vai para 3, vai separou, já vai... que ele não queria viúvo. ter filho. Eu achei que ele queria ter filho. Não. E aí, com relação a filho, também tem essa diferença, que 60% dos meninos pretendem ter filhos, enquanto esse número também cai para 53% das meninas. Então é isso, acho que as meninas, as mulheres estão questionando mais, né? Enquanto o pai ali também tá querendo, daqui a pouco, uma reparação histórica, entrar nesse lugar da paternidade. A gente tem outros dados aqui também, né? De 21% das meninas da geração Z não querem ter filhos. Tipo, já tá claro ali, com a sua idade ali de 18, 20 anos, não querem ter filhos. E enquanto os meninos que não querem, cai para 14%, né? Então, de fato, aí os meninos Z estão mais afim de entrar nesse barco, nessa empreitada. E acho que vale até pontuar, quando a gente fala 21, não é um grande dado, mas pensa aí, se 2 a cada 10 meninas hoje que tá no início da vida já tem esse não, de uma coisa que antes era colocada como algo natural, isso é um movimento muito grande daqui pra frente. E é uma coragem também, porque eu, que tenho 35 anos ali, tem muita mulher da minha idade que debate, dá coragem também dizer não, né? Porque é um afronto, assim. Se eu tô ali, minha mãe, né, ali e tal, minha mãe fica botando pressão. É difícil chegar e dizer, não, eu não quero ter filhos, né? A gente fica ali no... Porque quando você diz, eles dizem, mas você espera que daqui a pouco vai. Não, ou vai te arrepender. Ou, quando tu for velha, tu vai ser... Eu vou pro asilo. Jogar gamão. E tem muita mulher, eu vejo muita menina no Instagram que fala essa coisa esse discurso desse assumir que não quer ter filho. Requer uma certa coragem. Eu vou contratar enfermeiros e enfermeiras. Você sabe que eu separo, né? A minha finança pessoal sabe como é que é, né? Eu tenho um dinheirinho da aposentadoria, mas eu separo o dinheiro da gorjeta.
Porque se você não der uma gorjeta pra enfermeira ou pro enfermeiro, não te tira do sol. Né? Então precisa alguém que me tire do sol. Porque vocês que vão ter filho, você vai lá ao asilo, que vocês vão pro asilo, vocês sabem, né? Claro. Aí vai chegar lá no asilo, o filho vai dizer, pô, tira meu pai do sol Aí aí, eu quero né? ir Eu não vou ter essa pro Uruguai. pessoa. O que vai fazer? Dinheiro. Então eu separo. Tá mais barata que a fralda e a pamper. Querida, é o dinheiro que vocês estão gastando de fralda, eu tô gastando de gorjeta, guardando pra gorjeta do asilo. Pra poder me tirar do sol. Asilo 5 estrelas. Isso, é. Eu fico pensando, tipo, nas referências masculinas, né? Por exemplo, meu primo tem 23 anos e 24 anos. E ele vai ser pai. Ele tá nesse processo, né? Ele tá em gestação, né? Junto com a companheira dele. E é muito doido, porque ele construiu esse modelo de vida, ele foi mais ou menos no meu processo, né? Tipo, começou a namorar cedo, noivou, comprou uma casa, tá morando junto e agora filho, né? Eu quase entrei nesse processo uma vez, a Mas segunda eu tô te fui um pouco aconselhando há diferente, muitos não sei anos. como Agora vai. já disse não Agora quero. não, eu tô te já tentei aconselhando há muito, muitos anos. Não é pra mim essa vida, então já tô numa outra Eu curva. tô te assim. aconselhando há muito tempo. Me lembro de uma conversa que a gente teve em plena Marginal. Deu dizendo que não faça isso. E a gente indo pra uma palestra, eu disse pra ele, não faça isso. O taxista do meu lado, dizendo... Concordou. Não, o taxista meio concordando, meio em crise com a nossa conversa. Mas ele fez. E ela vem muito nesse local, tipo, que não tem homens que estão vivendo essa paternidade em um lugar diferente. Então, quando eu olho pra essa galera, principalmente geração Z, que tá nesse local de busca por ter uma paternidade, reescrever, né? Se aventurar mesmo, pensar uma nova masculinidade, assim. Se tem tanto conteúdo, aí é bem nítido, né, a questão das mulheres, se tem tanto conteúdo falando de uma maneira tão negativa sobre todos esses processos, não vale a pena ter filhos. Não vale. Tipo, se o Rodrigo Hilbert é o exemplo de um homem, tipo, quais são as questões, quais são os exemplos de masculinidade, de paternidade que nós temos? Isso é um absurdo. Rodrigo Hilbert é um mito, é um arquétipo que criaram e sim. que... É a Barbie. Com todo respeito ao Rodrigo Hilbert, tá? Ele é a Barbie no sentido de que ele é essa idealização. Total. Que a gente precisa lidar pra uma conseguir. persona. Ele é a Barbie. E com todo respeito a ele, tá? Até ele deve querer ser ele. Até ele deve querer ser ele. Né? Deve sonhar todo dia. Como é que eu viro o Rodrigo Hilbert? Né? Porque vira uma coisa extremamente inacessível, né? Acho que para homens e mulheres, não importa quem é você no rolê. Mas acho que esse descompasso que você fala um pouco também, que a gente vê nesses dados ali, do porquê que hoje mais meninos da geração Z estão declarando essa vontade de família e de paternidade do que meninas. E acho que a gente tem que ver de onde cada um parte historicamente, né? Para uma menina hoje, ela afirmar que ela não quer ser mãe, é quase que um ato de liberdade, né? Quase que um ato político de você poder afirmar que uma mulher, ela é completa... Sem ser com filho ou não. Enquanto pro homem isso nunca foi uma questão, né? Se ele não tinha, era porque ele não queria, não escolheu a pessoa. Enquanto a mulher ainda vive com aquilo do vai ser titia, como se isso fosse uma coisa pejorativa. Então, em 2023 isso ainda é um ponto. Então, é uma conquista política pra mulher ela entender que isso é um lugar de escolha. Enquanto pro homem, embora já fosse natural pensar paternidade, mas essa paternidade no sentido do... tenho a minha cria, né? Coloquei alguém com meu sobrenome no mundo. E quando a gente conversa sobre paternidade agora com esses meninos da geração Z, é o que o Wesley trouxe. É um passaporte para repensar a sua masculinidade, né? É um convite para você ter o contato com o afeto de outra maneira. Então, quando isso vem por escolha nesses meninos, já é pensando essa lógica mais participativa do querer chegar junto e entender ali onde que eu vou reescrevendo esses papéis de gênero. Carmela, o povo que tá vendo a gente aí indo pro trabalho, sentou naquele sofá retrátil, tá ali agora, vendo no YouTube, enquanto tá esperando a próxima reunião, com a barriga cheia do almoço, tem dica, né? Como é que lida? O que o povo tá querendo comprar aí em termos de case, assim? Que novos modelos de família vende? Novos modelos de família influenciadora vende? Pois é. Não sei se eu tenho grandes dicas, assim, no sentido de tenha ou não tenha filhos. Não tenho nem... Não, isso aí a gente não pode dizer, porque isso depende de qualquer um, depende de Deus, depende depende do mas, inconsciente. Assim, o que a gente mas, assim, vê... em termos de consumo e de marca, assim. Então, o que a gente vê, assim, hoje, e principalmente dessa galera geração Z, que nasce aí, né, na internet e tal, é que a galera bota a família no jogo, né? Então, tem muito influenciador
que traz os filhos ali para aquela vida. Então, por exemplo, a gente tem um case aí do Brasil, que é a VTube. Gênia, né? Ela é gênia. E eu achei até, vi alguns vídeos dela. Chatinha, mas gênia. Que ela teve. Sim, é uma menina que se criou ela. no YouTube, né? Se criou na internet. Então, ela sabe lidar muito bem, ela sabe como funciona. Como expor, né? E ela trouxe a maternidade dela pra internet. E claro que se tem ali o interesse comercial, né? Então, a filhinha dela não era nem nascida e já tinha milhões de seguidores no Instagram. A festa de chá revelação teve patrocínios né, de milhões de marcas. Mas, ao mesmo tempo, também eu acho que essas meninas aí, elas são também responsáveis por contar sobre todo esse processo da maternidade. Então, eu vi ali que logo depois que ela teve filho, ela tava mostrando toda a cicatriz do corpo dela, como é que ficava a barriga dela. Então, acho que, querendo ou não, essa galera influenciadora também traz um retrato mesmo de tudo isso, assim. E, ao mesmo tempo, e a gente também tem um exemplo que eu acho ótimo, que é Kardashians, né? Que aí é grandes celebridades que também entendem muito de como Kris Jenner, né, a escola Kris Jenner de como ganhar dinheiro com qualquer coisa, que também é usar essas novas gerações que vão entrando na nossa vida. Então a Kardashians ali é uma família, persona, né, e aí vai surgindo novas gerações, elas são tudo millennial, daí tem as mais novas ali que são da geração Z, e daí agora começa a surgir esses alfas na família, e também começa a ser ponte pra eu conectar com outras gerações e com linguagens que eu não sei mais. Então, por exemplo, a Kim Kardashian, ela é a cara do Instagram, ela nasceu pra aquele Instagram. Só que a filha dela, que é a Alpha, que é a Northwest, que já é uma grande influenciadora, é a cara do TikTok. Então a Kim Kardashian tá dentro do TikTok com a linguagem da Northwest. Então acaba que essas famílias acabam virando, que nem que a gente fala ali, são como holdings, né? Acabam virando grandes empresas e a gente começa a acompanhar isso desde sempre, desde The Osbournes, isso já acontecia. Mas acho que com as redes sociais isso foi se deixando... Eu acho que o melhor case entre esses aí, Carmela, que você cita é a VTube, tá? Porque eu acho que ela maneja muito bem essa desconstrução da família e de como é que isso desperta interesse. Então ela engravida daquele moço que não queria ser pai, aí ela faz todo o círculo tradicional das blogueiras, tem festinha revelação, mas aí quando você espera que ela vai ser uma mãe tradicional, ela diz que eles vão morar em casa diferente, aí a tal da cobertura que ela tinha, ela põe à venda porque aquilo não é casa pra filho, aí ela mostra o corpo dela com 25 meses de gravidez, cheio de estria, aí ela tem um filho, o moço mora com ela, faz uma tatuagem, ela volta a ser a moça do chá revelação, gênio. Ela transita, né? Muito bem, transita e vai trazendo isso pra dentro do negócio. Maravilha, olha, o que a gente tá lidando aqui, você já sabe, é uma mudança completamente diferente desse modelo novo de família que a gente tá se relacionando daqui pra frente. Entendendo que família não é só ninho de amor, né? Então é ótimo, porque não vai precisar mais ter ninho vazio, dado que não é só um ninho, né? Agora é um lugar é quase uma disputa, um lugar de disputa, de invenção, de batalhas cotidianas, de muitos afetos também e de canais de relacionamento que a gente não consegue ter fora de casa. A família inventa a sociedade e quando a gente olha pra família mudando, certamente a gente ganha pistas do entendimento de pra onde a gente tá indo. Falamos pra Chuchu hoje, hein? Eita zorra, vai cortar esse negócio aqui, porque ninguém aguenta ouvir vocês falando esse tempo todo. Vamos pro Joga na Roda. Marina Roale, que trazes? Olha, eu vou de livro. Um livro que deu o que falar aí nos últimos tempos. Que é de uma atriz, uma ex-atriz mirim lá da Nickelodeon, que era daquela série iCarly. Millennials e Zs talvez entenderão. Que ela lançou um livro depois que a mãe dela morreu. E o título é Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. E ela coloca ali revelações doloridas e autobiográficas de uma relação abusiva que ela tinha com a mãe dela durante toda a infância. E alguém poder falar publicamente disso e não chocar, né? De, olha, nem sempre essa dor vai ser tão dolorosa assim. No caso dela, essa perda foi um alívio. E ela vai falar disso. E depois que ela colocou esse livro, né, na rua, tem muita gente abrindo aí outros relatos parecidos e falando que viveu situações parecidas. Boa. Wesley Xavier. Eu trago um texto que foi uma indicação sua há um tempo atrás, que você trouxe para mim nos meus estudos. E ele é um texto da Lélia Gonzalez que fala sobre o racismo e sexismo na cultura brasileira. É lindo isso. É maravilhoso esse texto. Esse texto ligou vários pontos na minha cabeça, fez compreender mais a narrativa da minha mãe e das mulheres pretas periféricas, assim. É um texto muito, muito bom. Leiam Lélia Gonzalez. Carmelita.
Eu trouxe um livro também, que é A Pediatra, da Andréa Del Fuego. Maravilhoso. Que é muito legal e traz uma perspectiva de uma pediatra que não gosta de crianças. E que é aquela pediatra bem da cesariana e tal. E aí ela se vê num confronto com um novo médico que surge, que é o médico do parto humanizado, da doula. Então eu acho muito legal também, porque traz essa discussão, que é uma discussão que tá bem na pauta millennial. E é isso. Maravilha. Minha dica é um livro também de um antropólogo americano que acabou de ser traduzido agora para o português, apesar de ter sido escrito em 1968. É O Parentesco Americano, uma exposição cultural de David Schneider, que é um culturalista americano que pensou que modelo é esse de família ocidental e como é que a gente se apoia sobre isso, né? David coloca que a família nuclear no Ocidente, ela se pauta não só sobre vínculos biológicos, mas sobretudo sobre essa fomentação dos vínculos de amor. É amor. Acabou. Acabou e vambora, hein? Falamos pra Chuchu hoje. Marina Roale, beijos. Beijos. Posso mandar um beijo especial pra uma caótica hoje? Que é a minha prima, que é caótica de carteirinha, e vai se identificar com esse episódio, porque ela é a nova mãe do rolê, e sei que vai mexer ali com ela ouvir esse episódio. Maravilha. Wesley, vai mandar beijo especial pra quem? Pra manhã. Um cheiro, manhã e um cheiro caóticos. Carmelita. Um beijo pra minha mãe também, que sei que é caótica também. Eu, Michel Alcoforado, fico por aqui mandando beijo pra todas as mães do universo. É isso mesmo. Elas precisam de toda a nossa atenção e carinho e ficarem na sombra, né? Seja a sombra como Wesley colocou, ou outras sombras possíveis, porque ser mãe e ser pai menos, né? Porque pai não, mas mãe, ser mãe dá um trabalho pra chuchu, né? Maravilha! Tchau, tchau! Até a próxima! Daqui a 15 dias a gente tá de volta.